Se você desconfia que pode ter transtorno bipolar, se liga nessa história que vai te ajudar a entender melhor essa desconfiança. No vídeo de hoje eu vou te contar como eu fui diagnosticada com transtorno bipolar. E acredite se quiser, a minha história não é única. A maioria das pessoas que recebe esse diagnóstico passa exatamente pelo mesmo trajeto que eu passei, e qualquer semelhança com a sua própria história não é mera coincidência. Oiê, eu sou a Lorna do Efeito Bipolar, eu sou psicóloga e também paciente de transtorno bipolar. Esse canal foi criado para compartilhar informações sobre o transtorno e te ajudar a vencer a guerra contra ele. Então, se você sofre com esse problema, já aperta aqui embaixo no botãozinho de se inscrever no canal. Você sabe aquela famosa frase, né? Conheça o seu inimigo e descubra também armas poderosas que você pode usar nessa luta. Não é fácil receber um diagnóstico de transtorno bipolar. Afinal, esse é um transtorno incapacitante e que, se não for tratado, pode ter um final muito infeliz. Existem pesquisas que afirmam que esse diagnóstico pode levar até 10 anos para ser dado. E isso acontece por um motivo muito simples. A maioria dos pacientes de transtorno bipolar, ou seja, que tem episódios de depressão e tem episódios de mania ou hipomania, só aparecem no psiquiatra quando elas estão deprimidas. Quando elas estão em mania ou hipomania, elas juram de pé junto que elas estão bem e elas não precisam de ajuda médica e muito menos ainda de remédio nenhum. Isso faz com que o profissional, o psiquiatra, só veja ela quando ela tá mal e acabe diagnosticando ela com depressão, não transtorno bipolar. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Hoje eu vou te contar como eu descobri que eu não tinha depressão, e sim, algo muito pior. E se você se identificar com a minha história, fica de olho e conversa sobre isso com o seu psiquiatra, ok? Afinal, quanto mais você demorar para começar um tratamento adequado, maiores as chances de dar tudo errado no final. Eu não quero te assustar, mas sim, pode dar tudo errado. Muito errado. Extremamente errado. Mas antes de eu te contar a minha história, aproveita esse momento para deixar o seu like nesse vídeo se você decidiu ser um guerreiro se apresentando para essa luta agora. Bom, o ano era 2012 e eu tinha acabado de sair do meu primeiro relacionamento. Tudo bem, eu era uma adolescente sentimental. E fins de relacionamento costumam parecer mais o fim da vida para os adolescentes sentimentais. Só que para mim foi quase, literalmente, o fim da vida. Eu entrei em uma depressão profunda e ali eu fiquei durante um ano inteiro. Eu não fazia nada além do mínimo e passava todo o tempo que eu podia na minha cama jogando Candy Crush. E aquele jogo da Frozen também. Eu não tinha energia e muito menos motivação para fazer qualquer outra coisa. Foi uma fase muito difícil para mim. Em determinado momento, a minha mãe decidiu me levar num psiquiatra porque ela viu que alguma coisa ali estava muito errada. Essa foi a minha primeira consulta com um psiquiatra. Ele me passou um remédio, não lembro qual era o nome, mas 6 meses depois, lá estava eu procurando outro médico, porque aquele ali tinha feito diferença nenhuma. Ou melhor, na verdade, eu tinha piorado um pouquinho. Assim, a gente ficou vagando de médico em médico procurando um tratamento que funcionasse, me entupindo de antidepressivo até que alguma coisa aconteceu. Do dia pra noite, eu melhorei. Presta atenção, eu não comecei a melhorar, eu simplesmente melhorei. Eu recuperei as minhas energias e comecei a fazer novos planos para o futuro. Nessa época, eu acordava às 4 horas da manhã e ficava recortando revistas e escrevendo fanfics, sonhando com o meu futuro brilhante na carreira de... sei lá o que eu queria ser naquela época. Eu quis ser muitas coisas. Mas isso é coisa de adolescente, não é coisa de bipolar, ok? Não vamos confundir as coisas. A minha vida quase voltou ao normal. O problema é que eu estava envolvida num relacionamento extremamente abusivo e que levava as minhas emoções ao extremo quase todos os dias.
O tempo todo eu sentia muita angústia, muita ansiedade, muita frustração de estar passando por aquela situação, mas em tudo que eu fazia, eu procurava ser a melhor. Não porque eu queria ser a melhor, mas porque eu me sentia superior a Deus e à humanidade inteira, exceto pelo embuste. Eu não conseguia me sentir superior ao embuste, porque o embuste me humilhava dia sim e dia sim também. Aí fica meio difícil, né, você ter grandiosidade em relação a esse tipo de gente. O fato é que passar por tanta humilhação fazia com que as pessoas que estavam de fora olhassem pra mim e dissessem: meu Deus, como ela é resiliente. Mas na verdade verdadeira, eu só tava em hipomania. E aí eu fazia parecer que tava tudo bem, mas não tinha nada bem. Nada. Um dia eu contei pro meu clínico geral que eu tinha gastado R$2.000 em roupinhas da Marisa. E vocês sabem, né? Naquela época, roupinhas da Marisa não eram nada caras, e R$2.000 era uma quantidade considerável de dinheiro para essa função. Assim, ele desconfiou que tinha alguma coisa errada comigo. E em 2015, 3 anos depois de começar a entrar naquela depressão profunda, eu iniciei um tratamento para transtorno bipolar. O problema é que o clínico geral não tinha experiência com bipolaridade. E assim, o meu tratamento foi horrível, cheio de efeitos colaterais. Eu me sentia tonta o tempo todo, eu sentia enjoo o tempo todo, eu sentia um sono incontrolável, eu não conseguia descer uma escada sozinha e muito menos dirigir um carro. Ou seja, eu me tornei muito mais inútil do que eu era antes em depressão. Isso fez com que eu fizesse o tratamento só por um mês e largasse de mão. Não porque eu não aceitei o diagnóstico, mas é porque eu não sabia lidar com aqueles efeitos colaterais e eu achava melhor viver em depressão do que viver daquele jeito. O problema foi que largar a medicação do dia pra noite fez com que eu entrasse em um episódio de mania. Mas isso é assunto para um outro vídeo. Eu quis contar essa história para que você pudesse perceber a volta que eu dei antes de encontrar um tratamento adequado. E aquele episódio de depressão profunda por causa do meu primeiro namorado não foi o meu primeiro episódio depressivo. O meu primeiro episódio depressivo aconteceu em 2008 e de lá pra cá eu vim lidando com estados de humor extremamente desregulados, mas que não pareciam desregulados porque eu era uma adolescente e adolescentes são desregulados. Se você for um adolescente e estiver ouvindo isso, eu sinto muito, mas é a verdade. Isso mascarava o transtorno bipolar, porque na verdade ele já existia dentro de mim desde que eu nasci, com um gene inativo. E desde os 14 anos eu comecei a apresentar sintomas. O fato é que depois de eu ter tomado um monte de antidepressivos que não fizeram um efeito sequer, nenhum efeitozinho, eles me jogaram num episódio de hipomania. E depois que eu parei o meu tratamento, depois daquele um mês cheio de efeitos colaterais, eu entrei em um episódio terrível de mania. Esse é o trajeto que a maioria dos pacientes que têm transtorno bipolar fazem. Eles buscam a ajuda do psiquiatra para tratar uma depressão. E quando eles percebem que a depressão foi embora e eles supostamente voltaram ao normal, eles largam o tratamento e acabam provocando novos episódios de hipomania ou mania, indo e voltando do psiquiatra diversas vezes até entender que o problema é o transtorno bipolar. Essas idas e vindas fazem com que eles corram um grande risco de vida. Sim, porque a gente acaba se colocando em situações de muito perigo. E além disso, toda vez que você tem uma crise, alguns dos teus neurônios morrem, o que faz com que aumentem as chances de você desenvolver uma demência precoce ali nos seus 50, 60 anos. Hoje, quando eu olho para trás, as únicas coisas que eu sinto são arrependimento de ter largado o meu tratamento e não ter procurado um outro médico mais especializado. E também sorte. Sim, eu sinto sorte quando eu olho para trás e vejo a quantidade de vezes em que eu estive em perigo e eu não morri. A minha sobrevivência foi sorte. Por isso, se você desconfia que você possa ter transtorno bipolar, converse com seu psiquiatra sobre isso, mas esteja ciente de que talvez ele não seja a melhor pessoa para fazer o seu tratamento, porque talvez ele não tenha experiência nisso. Procure um psiquiatra que tenha experiência. A mesma coisa serve para um psicólogo. Procure um psicólogo que tenha experiência no assunto. Quando você busca profissionais especializados, por mais que o investimento seja um pouquinho mais alto, as possibilidades de você passar por um tratamento confortável e com menos efeitos colaterais são maiores. Não é impossível ter uma vida normal
e ter transtorno bipolar ao mesmo tempo. Isso é completamente possível e aceitável, mas para isso a gente precisa de ajuda de profissionais que sabem o que estão fazendo. Me conta aqui nos comentários se você se identificou com a minha trajetória e como foi que você descobriu o seu diagnóstico. A gente se vê na próxima semana e até lá, força, guerreiro!